Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Monteiro. Vamos para a segunda parte de Geografia aqui para o primeiro ano, focando as questões do Enem, do simulado do Enem. Bom, o primeiro exercício que eu queria trabalhar com vocês, ele é um exercício que a temática dele é considerada dificílima assim, para o aluno entender na hora do vestibular ou na própria prova do Enem, que é o posicionamento do Sol, sombreamento. Isso muda, depende do lugar do mundo que você estiver. Né? Para quem já foi em áreas de latitude, você que está assistindo a aula, já foi para áreas de latitude muito elevada, ou seja, já foi para os Estados Unidos, já foi para a Europa, ou quem já foi para o sul da Argentina, pode perceber que, putz, chegou no verão, o dia fica super longo, chegou no inverno, o dia fica bem curtinho, né? Além do frio, claro. E quem mora ou vive na região meio perto do Equador, no Brasil, estou no Mato Grosso, estou na região Nordeste, estou na região do Amazonas, aí o dia é meio igual o ano inteiro. Praticamente é 12 horas de dia, praticamente é 12 horas de noite. Esse tipo de questão é extremamente popular na prova do Enem, mas não adianta muito decorar, você tem que treinar teu cérebro, por que tem essas diferenças, quando que muda, as estações do ano, a inclinação do eixo da Terra. Então a gente vai fazer alguns exercícios aqui que vai tentar explicar parte dessas complicações que eu coloquei para vocês agora. Bom, vamos lá. O exercício de número 2, ele é um trecho de um livro e um filme também, bem interessante, mas é triste, que é o chamado O Caçador de Pipas. É sobre a história do menino lá no Afeganistão e tudo mais. Eu falei na outra parte da aula que o enunciado do Enem é muito importante. Mas como eu já li, eu mais ou menos consigo dar uma filtrada para acelerar o processo para vocês. Né? O que a gente precisa entender do enunciado? Que é longo. Você vai ter que ter 2, 3 minutos para fazer cada exercício. Você lê, já perdeu 2, 3 minutos. Mas não deixe de ler, né? Estou só explicando. Então, o que a gente precisa grifar nesse enunciado? As primeiras 2 linhas. E já meio que dá um comando, o resto é meio blá 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 do exercício. Então, o que ele fala? Ó, que está no Afeganistão. Então, grifa lá o Afeganistão. Daí a Ielda é a primeira noite do mês de Jade, que é a primeira noite do inverno. Pode grifar a palavra primeira noite do inverno. Pronto. Daí o resto daí vai falando da história do menino, blá blá blá. Você não vai agregar em nada no exercício. Falando nisso, agregar ou não agregar o exercício, as questões do Enem mais antigas, essa aqui acho que é de 2007, alguma coisa assim, eles permitiam esses textos gigantescos no enunciado que não agregavam nada. Felizmente, nos últimos 3 anos, os textos estão ficando bem mais curtinhos, para nossa sorte. Se você dá uma olhada, 2, 3 linhas você já consegue entender legal. Mas, beleza, né? Tá explicado o porquê do enunciado. Aí, lá embaixo é que veio o comando da questão, né? Ó, a duração da noite expressa no texto é consequência do quê? Vamos lá, vamos com calma nessa hora, assim, ó. Eles estão no país Afeganistão. Bom, meio que macete para vocês. Países terminados com ão nem sempre são islâmicos, mas geralmente são. Vou colocar aqui, ó, só isso aqui já é importante. Islâmicos. Eles gostam muito de perguntar questões de religião na prova do Enem. Então, Afeganistão. Os países islâmicos normalmente estão aonde? No hemisfério norte do planeta Terra. É por uma mera coincidência, não tem nada de mais nisso, né? Porque o islamismo surgiu na Arábia Saudita, a Arábia Saudita é no hemisfério norte, tem bastante no norte da África e assim por diante. E o Afeganistão, ele fica no continente asiático, se bem que aqui não interfere muito no exercício. E ele comenta que a primeira noite do inverno. Bom, sempre lembrando, né? O nosso inverno, em termos de data, é totalmente o quê? Oposto ao do hemisfério norte. Você não precisa decorar a data de entrada de estação do ano, para o Enem, pelo menos, para outras provas, sim. Mas você tem o bom senso, né? Todo mundo sabe que o nosso inverno, quando que ele começa, assim, né? O nosso inverno, vou colocar aqui, ó, no Brasil, hemisfério sul da Terra. Ele começa no mês de junho, no dia mais ou menos dia 21. É quando entra aquele chamado solstício, né? Eu sei que essa aula, muitas pessoas que estão assistindo vêm de regiões meio próximas à linha do Equador, tipo Nordeste, Centro-Oeste, lá em cima. Para vocês, vocês têm uma terminologia assim, o inverno é quando chove mais, e acontece às vezes em outras épocas do ano. Beleza, não está errado, você tem aprendido isso com a população da tua região. Só que oficialmente assim, ó, o inverno no hemisfério sul começa no mês de junho, aproximadamente no dia 21, mas o mês é fixo, né? Só que eu falei há pouco que o inverno é
invertido. Como o Afeganistão está no hemisfério norte da Terra, tem que ser o contrário. Qual que é o oposto de junho? É a época de, vou colocar aqui, ó, mês de dezembro, que é quando entra no hemisfério sul, vou colocar aqui, ó, para o Brasil, oficialmente o nosso verão. Então, de novo, ó, só para tentar não ficar confusa a coisa. O nosso verão no hemisfério sul é dia 21, o nosso inverno no hemisfério sul é no dia 21 de junho, o outro é em dezembro. Como no hemisfério norte é invertido, ou seja, qual que é a noite de entrada de inverno lá do Afeganistão? Vai ser no nosso verão, ou seja, dia 21 de dezembro. Então, vou colocar aqui, ó, dezembro. Esse texto está falando sobre as crianças do Afeganistão em dezembro, né, na entrada do inverno deles. E o detalhe, quando entra o inverno, a noite fica longa. Não é no dia que entra, né, ela já vem ficando longa aos poucos. Então, vou colocar aqui, ó, noite longa. E quando você está no verão, de qualquer lugar do planeta Terra, no verão, as noites, vou colocar aqui, ó, as noites são curtas, né? Quanto mais ao extremo da Terra você for, mais perto do Polo Norte, mais perto do Polo Sul, aí elas ficam curtíssimas a ponto de chegar um momento de não ter nem noite. Você fica lá 24 horas sem noite nenhuma, só no dia. Tá, destrinchado, enunciado, né, feito aqui as explicações, agora a gente vai vendo o que o cara está perguntando ali. Ó. Letra A. Mas ele quer saber da duração da noite. Ó. A duração da noite lá no Afeganistão, na época, cadê o quê? Ó, de 21 de dezembro. Ele queria que você entendesse isso para começar a fazer exercício. Então, a letra A. Será que tem alguma coisa a ver com as altitudes elevadas do interior da Ásia? O meio da Ásia, onde tem o Everest, Himalaia, o Afeganistão é perto dali, na fronteira da China, ali, tá. Mas o que ele falou, ó, o que ele falou no exercício, ó, você mudou a altitude, você está lá no Everest, aí a tua noite fica longa? Não tem nada a ver isso, né? Então, se fosse assim, os caras no Everest estariam com noite eterna, lá, já que é o lugar mais elevado do planeta Terra. Então, as altitudes fica meio fora da realidade. Letra B. Será que tem a ver essa noite longa lá do Afeganistão, um distanciamento das áreas em relação ao oceano? Porque o Afeganistão não tem litoral, né? Ele fica no meio assim, da Ásia. Cara, não tem nada a ver. Se fosse assim, eu vou para a praia, nossa, a noite fica longa, a noite fica curta, não tem nada a ver. O litoral altera muito o clima, mais úmido, pressão atmosférica diferente, assim por diante. Então, o oceano, nada a ver. Será que tem a ver a noite estar longa devido ao deslocamento de forma elíptica da Terra? Se você quiser escrever da Terra, fica mais claro para você. Ó. De forma elíptica da Terra em torno do Sol? Sim, essa é verdadeira. Calma que eu já vou explicar melhor, para você entender por que essa é verdadeira. Será que a letra... Por que a D está errada? Ele falou que a noite no Afeganistão é longa por causa da meteorologia. Porque lá é seco, nada a ver, assim, ó. Onde tem o clima seco é legal porque o céu à noite é lindíssimo, assim, você enxerga todas as estrelas e planetas, mas não tem nada a ver, a noite ser longa ou curta por causa das condições meteorológicas. Letra E, devido ao movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, isso aqui é interessante, ó. Toma cuidado que, acho que os outros professores também falaram isso para vocês. Ó. O Enem é bem comum ter duas questões verdadeiras, ele quer a mais verdadeira, isso é bem comum. Essa letra E, perdão, não está 100% errada não, daria até para passar um pouquinho ali. Mas, é assim, ó, a rotação da Terra, ela é importantíssima para os exercícios, mas principalmente por quê? É aquela rotação do oeste, que é o W, para o E, que é o leste. Ela não define a rotação muito a duração do dia. Ela define o quê? A mudança do dia para o quê? Para a noite. Aí, vamos lá. Por que a C é verdadeira? O que define a noite ser longa ou a noite ser curta? Dois motivos. Se você quiser colocar aqui do lado da letra C. Os motivos, dois pontinhos. É a inclinação do que, ó, do eixo terrestre, né, do eixo da Terra, que são 23 graus, 27 minutos de graus. Eu já desenho aqui para ficar mais claro isso. Né? E o outro motivo é assim, ó, se o verão, acabei de falar, a noite é curta, e se o inverno, a noite é longa, tem a ver com a estação do ano. E qual que é o movimento que tem a ver com a estação do ano? É o movimento de translação da Terra, que
Aqui ele quis deixar bonitinho, né? Quis falar de forma mais pomposa, é o movimento da Terra na sua órbita. A órbita da Terra não é redondinha, né? É uma órbita em formato de elipse. Inclusive, não cai na geografia, mas costuma cair bastante na prova de física deles lá, que é a primeira lei daquele matemático, o Kepler, que os planetas fazem movimentos, deixa eu tentar desenhar aqui mentalmente, ó, elipsoidais na sua órbita. Mas deixa eu aprofundar um troço que eu acho bem legal para o Enem, é isso aqui, ó. Pô, mas o que tem a ver o eixo inclinado com noite longa, noite curta? É assim, ó. Pera aí, deixa eu desenhar a explicação. Mas fechou que é a letra C mesmo. Então vou falar um troço que eu acho bem relevante, ó. Aqui tem o planeta Terra. O eixo da Terra não está reto para cima, né? Ele está inclinado 23 graus, 27 minutos de graus. Esse é o eixo de rotação da Terra. Aqui está o equador do planeta Terra. E o Sol está aqui, né? Deixa eu desenhar um solzinho para ficar bonito aqui, ó. Sol. Então, quando vem a luz solar, vem a radiação solar para o planeta Terra, como o nosso eixo está inclinado, o que vai acontecer? A sombra da Terra, conhecida como noite, ela não fica inclinada. É só o eixo que está inclinado. Ó, só o eixo está inclinado, mas a sombra, que é conhecida como noite, não está. Ela não está inclinada. Então, o que acontece? Quando você vai para os extremos da Terra, por isso que eu falei extremo, ó, você vai lá para o Polo Norte, vai lá para o norte do Canadá, norte da Rússia, você fica muito tempo aqui, ó, na noite, né? A ponto de chegar a situações, que é o inverno, que você fica 24 horas no escuro. Se você vai muito para o extremo da Terra e, por exemplo, é verão, aí você fica o quê? 24 horas por dia com sol. Não fica aquele calor, mas fica claro, né? E se você está na linha do Equador, ó, você está na Amazônia, você está meio que no Nordeste, não, daí é meio a meio, ó, metade dia, metade noite. Então as zonas equatoriais não tem muita diferença de luz, nem para mais, nem para menos. Agora você vai para as extremidades, sim. Daí tem a ver com o eixo inclinado, opa, acho que eu saí da faixa aqui, ó, com o eixo inclinado e também com a translação. Precisa ter os dois juntos para gerar esses efeitos todos malucos aqui, ó. Então, letra C é muito popular esse tipo de pergunta em prova. Ó, inclinação, norte, sul, longo, verão, inverno, luz e por tudo mais. Fechou o exercício 2, dava trabalho explicar mesmo, faz parte, né? Eu queria fazer um outro aqui, ó. Esse aqui acho que vai ser mais rapidinho, que é o exercício de número, deixa eu colocar aqui, ó. Exercício de número 5. Vamos lá, existe uma situação, quando você está muito condicionado no ensino médio e fundamental, a entender que o planeta Terra tem só 2 movimentos. E não está errado explicar assim, é porque é didático para os professores. Ó. Então as pessoas acostumam, ó, o planeta Terra tem rotação, Terra em torno do eixo, né, dia, noite, fuso horário, tal. Aí você está meio condicionado, os professores, normal, faz parte, ó, translação. O que é a translação? Órbita elíptica, Terra em torno do Sol, gera o ano, calendário, que mais? Estações do ano, dia, noite, né? Duração do dia, noite, tá, beleza, tranquilo. Só que o Enem, ele é xarope, às vezes ele fica perguntando umas coisas do arco da velha que você não aprende ensino fundamental, assim, ensino médio. Mas deveria, né? Deveria ensinar. O planeta Terra, ele tem de 15 a 16 movimentos. Até tem uma discussão dos astrônomos, tem uns que falam que é 15, outros que é 16, outros que falam que é 14. Mas é movimento pra caramba. E, às vezes, ele pede esse terceiro movimento, que é o enunciado aqui, ó, é o começo da questão. Então, vamos fazer o exercício 5 ali. Ó. Exercício de número 05. É muito legal, eu adoro quando cai esse movimento, apesar que para o aluno é o terror. E assim, ó, existe um movimento chamado de precessão. Vou colocar aqui, ó, precessão do que, ó, dos equinócios. É a típica coisa que não cai toda hora, mas quando cai é o terror do pessoal que está fazendo prova. E aí ele fala que, vou me resumir o enunciado, assim, que é até mais legal resumir do que ficar lendo para vocês. A precessão dos equinócios é um movimento que o eixo da Terra ele faz assim, ó. Ele está inclinado, né? Então, quando ele gira no próprio eixo, é a rotação. A gente já sabe isso desde o prézinho. Só que, ao mesmo tempo, o eixo da Terra faz esse movimento de pêndulo, que ele até fala ali, ó, como se fosse um peão. Sabe quando o peão está perdendo força? Quase ninguém mais brinca de peão, mas aqueles de madeira, assim, que você enrola a corda e puxa. Quando ele vai perdendo força, ele vai bambeando. Esse é o movimento de precessão dos equinócios. Como que o cara pergunta isso em prova, situações normais e tudo mais? É assim, ó.
se ele sempre, o eixo está inclinado em 23 graus e 27 minutos. Quando o cara usou essa palavra sempre, não. Então o eixo terrestre faz isso aqui, ó. Vai para frente, vai para trás. Putz, eu aprendi isso na universidade faz tempo que eu não vejo, mas é mais ou menos, para completar o ciclo, acho que são 25, 26 mil anos. Então é um movimento que você não faz assim, quando eu nasci eu vi a Terra de um jeito, quando eu estiver bem velhinho vou ver outro. Não vai rolar isso, né? Mas ele está sempre rolando. Então o cara pergunta, ó, tem esse movimento? Tem. Uma outra pergunta legal é assim, ó, ele não vai abordar aqui, mas tem outros exercícios que eu abordo. Você está aqui no hemisfério sul, aí você olha para o céu à noite, você vê, depende do lugar do Brasil também, até aquela constelação chamada Cruzeiro do Sul, que está na bandeira do Brasil, é bem comum os países do hemisfério sul, Austrália, Nova Zelândia, colocar esse símbolo na bandeira, o Cruzeiro do Sul. Aí ele fala assim, ó, quando o eixo da Terra vai para frente e vai para trás, a posição das estrelas dá uma mudada, entre aspas, sim. Por quê? Porque a Terra está girando, está movimentando para cima e para baixo, a posição das estrelas, vamos dizer assim, em termos de sensação, elas vão estar mudando. Então, sim, ela muda, vou colocar aqui, ó, muda posição das constelações. Para quem já foi num planetário desses com máquina, assim, que filma, assim, gera uma imagem no teto, eles costumam brincar muito com esse movimento de precessão de equinócio. E tem uma outra coisa que eu acho bem legal explicar para vocês. Então, ó, que eu acho que é a mais perigosa para quem prova. Hoje em dia se discute muito sobre aquecimento global. Depende do professor que você pega, o cara vai falar assim, existe o aquecimento global, é certeza absoluta e tudo mais. Mas não é uma certeza absoluta, né? O aquecimento global ele pode ocorrer por ação antrópica, ou seja, do ser humano, como já aconteceu várias vezes no planeta Terra, congelar, descongelar, congelar, descongelar, e assim é um ciclo normal da Terra. E antes de ocorrer cada congelamento, eles já verificaram que ocorre um aquecimento. Ó, vai congelar, então antes dá uma aquecida. E um dos fatores que gera essas mudanças climáticas é a precessão dos equinócios. Então é ele que gera as chamadas, o quê? Ó, já explico aqui, eras glaciais. E nós, que estamos vivos agora no planeta Terra, estamos na era chamada o quê? Interglacial. Ou seja, o eixo da Terra está numa posição excepcional, já faz uns 5, 6 mil anos, mais ou menos, para gerar um clima meio quentinho, gostoso e tudo mais. Mas a tendência, se você acredita em efeito estufa, não, beleza, continua, principalmente o Enem, ó, marca lá, existe efeito estufa e tudo mais. Mas a tendência é o efeito estufa acabar. Por quê? Porque o planeta Terra, agora, ele está numa interglaciação, ou seja, quando o eixo ficar mais para cima, que vai ficar todo ano, eles medem, o eixo está voltando. Quando o eixo ficar mais para cima, aí você entra o quê? Numa nova era glacial. Só que você, acho que não vai pegar essa era glacial, porque vai precisar mais uns 4, 5 mil anos para começar a esfriar bastante. Mas que o planeta Terra tem ciclos de glaciação e desglaciação, ou descongelamento, sim, é graças principalmente a esse movimento da precessão. É legal, ó. Ele nem vai abordar isso nesse exercício, mas é bacana você dar informação a mais aqui para a galera. Aí lá embaixo, vamos para o comando do exercício mesmo. Tem enunciado, fala, explica e tudo mais. O comando do exercício é assim, ó. Esse movimento de precessão é conhecido que a Terra executa mais do que apenas 2 movimentos, né? Dentre eles, a precessão, abordada no trecho acima. A consequência desse movimento, citada no texto, aponta mudanças para o momento em que, o que vai acontecer no planeta Terra quando continuamente está acontecendo esse movimento. Letra A, será que o planeta está mais distante do Sol na sua órbita por causa desse movimento? Não. É que eu não quero aprofundar demais nos movimentos, mas tem um que a Terra, eles não usam a palavra espichar a órbita, né? Eu estou usando um termo popularzão, mas a órbita ela vai ficando cada vez mais espichada, mas não é por causa da precessão. Mas então, ou seja, é falsa. Mas que existe, isso existe. Letra B. O hemisfério meridional, o que é o hemisfério meridional? É o sul. Né? Se você não sabe disso, aprenda. Ó. Meridional é sul, setentrional é norte. Será que o hemisfério sul recebe mais quantidade de luz por causa desse movimento? Não. O que faz o sul receber mais luz ou menos luz? É isso aqui, ó, a translação. Né? Se quiser escrever do lado da translação, a Terra girando, ó, eixo inclinado, se quiser grifar aí, também marcar, beleza. Então essa aqui está falsa. Letra C. Será que esse movimento aqui,
ele ajuda, contribui para que o norte e o sul da Terra recebam quantidade de energia de forma equivalente, por isso que tem a palavra equinócio. Sim, essa aí seria a verdadeira. Os equinócios, aquele que a gente aprende assim bastante, também está associado à translação. Equinócio é o dia que o Sol passa na linha do Equador. Beleza, acontece todo ano, viu? Acontece 2 vezes por ano, equinócio. Mas a palavra equinócio, ó, vem dessa palavra também aqui, ó, da precessão dos equinócios. Então a letra C é verdadeira. Poderia, na mesma questão, perguntar, tem a ver com a translação? Também teria a ver, também está certo. Por que a D está errada? Ele fala que o círculo polar antártico, que é o de baixo, né, está constantemente iluminado? Não. Imagine a Antártida o tempo todo recebendo luz? Não. Quando que a Antártida fica o tempo todo com luz? Quando é verão. Aí eles ficam 3 meses com luz diretão. Quando é inverno, que é agora, quer dizer, depende de quando você for assistir esse vídeo, né, porque é gravado, mas no inverno, que é em junho, aí você vai na Antártida, lá embaixo, inverno, full time, 3 meses no escuro. Quando é primavera e outono, aí tem um certo equilíbrio. 12 horas de dia, 12 horas de noite, na Antártida e assim. E essa regra serve para o Ártico, lá em cima. Inverno no escuro, o tempo todo, verão claro o tempo todo, e equinócio, primavera, outono, fica um meio a meio. Mas não tem a ver com a precessão, né? E a letra E está errada por quê? Ele fala que a porção setentrional, que é norte do planeta Terra, lá em cima, recebe maior quantidade de radiação? Não. É a mesma justificativa da letra D de dado. Está errado, assim, não é a mesma. Elas oscilam durante o ano. Beleza? Gostei desse exercício. Ele dava mais trabalho, mais prazer para explicar, isso aqui é bem legal, assim, ó, do que realmente a resolução. Mas bacana, a ideia é bacana, não ficar perguntando só rotação, só translação. Ok, vamos lá, fechamos esse exercício do movimento, né? Depois eu queria fazer aqui com vocês, deixa eu achar um exercício bacana aqui, ó. O de número 9, tá. O exercício de número 9 dá para ir um pouco mais diretão. Aqui, ó, exercício 09. Ele vai abordar as chamadas escalas. Esse aqui é um assunto que tem aluno que não consegue entender de jeito nenhum, e outros falam assim, nossa, que bobo, como é que o cara perguntou isso? O aluno que acha isso bobo, normalmente é o aluno que gosta muito da área de exatas. O cara olha assim, nossa, isso aqui dá para fazer de cabeça, assim, né? E o aluno que tem mais dificuldade não gosta tanto de matemática e tudo mais. Tá. Antigamente, caía muita escala para você calcular na geografia, cálculo matemático. Pode cair ainda? Pode. Só que eu tenho percebido que o pessoal da matemática é meio ladrãozinho, assim, ó. Eles estão roubando os exercícios de escala para fazer as contas lá. Por isso eu não vou fazer nenhum exercício calculado aqui, né? Mas, geralmente, não menosprezando a escala, ela é geralmente uma regra de 3. Então, você, chegou assim, sopetão na prova, caramba, exercício de escala. Tenta uma regrinha de 3, usa coerência, tira 0, equilibra as unidades, metro, quilômetro, você vai ver que não é isso que dá muito problema. E o que os exercícios na geografia de escala estão pedindo agora é análise mais ou menos de ideias. Os caras vão colocando ali um mapa, um desenho, você vai parando para pensar. E, na minha opinião, tentando fazer a coisa ficar fácil para vocês, é assim, ó. Você tem vários tamanhos de escala. Aí eu vou usar exemplos bem absurdos, porque às vezes o absurdo fica mais fácil de você entender. Eu coloquei 2 escalas, ó, então é isso que eles gostam de perguntar muito, comparação de escalas. O que é uma escala 1 para 50? É isso aqui, mais ou menos, estou chutando, né? Uma casa, você quer desenhar a casa e colocar no papel, mas tem que ser uma casa pequena, né? Não pode ser muito grande. Você tem que reduzir mais ou menos 50 vezes a casa. Então, isso é uma escala para desenhar uma casa. Aonde vocês erram, que é natural, até às vezes o professor de matemática, sem querer, erra por distração, assim, meio bobeirinho. Assim, ó. Quando a escala tem um valor numérico pequeno, a escala é grande. Isso aqui dá muito problema em prova, muito. Quando a escala tem um valor numérico grande, o que é isso aqui, ó, 1 para 30 milhões? É você desenhar o planeta Terra inteiro, aquelas projeções cilíndricas lá do Mercator. Ó, quero fazer um mapa mundi. Você vai pegar o mundo inteiro, vai reduzindo até 30 milhões de vezes. Então, mais ou menos, né? Tem umas que é 1 para 27 milhões, 20, não interessa muito agora. Mas o que interessa é assim, ó, número grande, a escala é pequena. Porque o objeto que interessa, ó, o mundo ficou pequeno.
A casa ainda está grande. Tenta meio que entender assim, cara, não vai ter erro. Aí você pega o exercício, nossa, flui rapidinho. E se precisar calcular, daí você vai ter que meter uma regra de 3 ali. O enunciado, ele coloca como se fosse mapas, cartas topográficas, né, da mesma cidade. É uma cidade que fica no estado do Paraná, chamada Cornélio Procópio. Aí, o que você poderia já de cara, assim, ó, eu estou sacando, estou percebendo o que o cara está colocando. No primeira carta topográfica, no primeiro desenho, está escrito assim, ó, 1 para 50 mil da cidade de Cornélio Procópio. E você consegue enxergar até as ruas, ó, até as ruas ali, os quadradinhos. Então, o que ele quer que você entenda nos exercícios? Quando a escala é grande, você tem mais detalhes. E para ganhar tempo, aí o cara só no exercício, ó, ele foi afastando, assim, ó. Já viu no Google Maps, quando você afasta ou aproxima, assim, dá o zoom assim, do lugar? Mais ou menos parecido com isso. Aí no último, que é o lá de baixo do lado direito, você tem 1 para 100, 1 para 1 milhão. Ó, 1 para 1 milhão. O que acontece? A cidade de Cornélio Procópio é uma bolinha, é um ponto só, né? Ou seja, a escala pequena, que tem um número grande, você tem menos detalhes. Se você conseguir meio que pegar o jeito da coisa, exercício de escala vai fluir. Você vai ver que é mais ou menos isso que o cara vai pedir sempre. Até eles são meio repetitivos, os exercícios de escala. Vamos lá. Aí, uma sacada do enunciado, lá embaixo, se você grifar isso, também vai te ajudar. Ele está dizendo que as escalas, ó, a última linha do enunciado, por apresentar uma relação, ó, grifa a palavra relação, que é um nome muito usado nos exercícios de escala, pode interpretar os mapas. Então, o que é uma relação? Eu sou meio ruim em matemática, assim, dá para o gasto. Mas relação é uma divisão. Não, é uma divisão do real pelo quê? Pelo artificial, pelo papel, pela redução e tudo mais. Então, às vezes, quando você está lendo o exercício, você vê que ele fala toda hora, relação é um pelo outro. Tá, letra A, de escalas, né? Que a dimensão das áreas apresentadas não se relaciona com as escalas. Eu acho que se relaciona sim. Por quê? Tem uma escala grande, uma pequena, uma média, mas todos do mesmo lugar. Esse exercício estaria correto se o cara tivesse um mapa, sei lá, de demografia, o outro de economia, um do Brasil, outro do estado, sei lá, da Bahia, tentando misturar. Eles não teriam relação nenhuma, mas elas têm uma relação de dimensão, de área, de local, tudo mais. Tem sim. Então a letra A está falsa por causa da palavra não. Letra B. Ó, aqui a resposta, ó. Aqui, ó, a resposta está com a minha mão em cima. O maior detalhamento visível nos mapas se apresenta o quê? Nas maiores escalas, né? Que são aquelas de valores menores, mas ele não falou isso, que é 1 para 50 mil. Você pode até ver o bairro da cidade lá, isso aqui é verdadeiro. Batendo o olho rápido nas outras. Por que as outras estão incorretas? Ó? Letra C. As áreas representadas são diretamente proporcionais ao tamanho da escala. Isso aqui é um pouquinho mais difícil de entender, mas é boa. Boa. Elas são diretamente proporcionais ao que ele quis falar. O que a escala é grande, o valor é grande? Não. Eles são inversamente proporcionais. O que a escala é grande, o número é pequeno. O que a escala é pequena, o número é grande. Então, o erro é a palavra diretamente, escreve lá inversamente, ficaria melhorzinho. Depois, a letra D de dado aqui, ó. Que as escalas se tratam de uma operação de divisão? Tá, até aí tá certo, beleza. E quanto maior, colocar aqui, ó, quanto maior o denominador, colocar aqui, ó, maior o denominador, maior será a escala? Não, porque dela será uma escala pequena. Então, tira a palavra maior e põe menor, dela ficaria correta, mas está errado. Letra E. Que as escalas correspondem a multiplicações? Acho que não, hein? Correspondem a divisões, as quais reduzem a realidade para a confecção de mapas. Beleza? Exercício de escala é mais ou menos nessa tocada. Fez 2, 3, você vai ver que é sempre meio igual, dá até para fazer coisas diferentes e não ficar batendo só em escala. Dando uma dica para vocês, né? Não que a escala não seja importante. Depois, vamos lá. Tem um exercício aqui, que é o exercício 10. Naquela primeira parte da aula,
a gente trabalhou algumas coisas de projeções cartográficas, mas sempre tem uma diferençazinha, alguma sacada diferente que o cara pode querer te prejudicar nas provas. E esse exercício 10, ele meio que aborda essa sacanagemzinha, essa diferenciação, assim, ó. Peraí, deixa eu só apagar o quadro aqui, que eu vou ter que fazer uns rabiscos meio que gigantescos. Mas você não vai precisar rabiscar, porque o teu exercício já tem ali, já está o desenho e tudo mais. Bom, vamos lá. Peraí, deixa eu só apagar aqui, ó. Seguinte, na aula de agora há pouco, na primeira parte da aula, falei isso aqui, ó, só relembrando rapidinho. A projeção mais utilizada é aquela chamada de cilíndrica. Eu tenho que dar uma reprisada bem rápida só para você entender a sacada do exercício. E eu comentei o quê? Que toda projeção é mais ou menos real, coloquei entre aspas assim, ó, aonde encostar o globo na figura geométrica. Não encostou, o que eu falei? Ó, dá uma certa deformada. Deforma. Tá. Aí olha só o que aconteceu. No século XVI, quando aquele cara chamado Mercator, que morava na Holanda, chegaram para ele e falaram assim, ó, Mercator, nas grandes navegações, ó, preciso ir para os Estados Unidos, para a Europa, sul da Europa, perdão, ir para o Brasil, ir para a Ásia. Eu quero um mapa mundi. Ele falou, beleza, ele era matemático, né? Vou botar em número romano aqui, romano não, arábico, só para ficar fácil. Eu sei número romano. Aí o Mercator falou, não, beleza, vamos fazer um mapa mundi. Aí o que aconteceu? Como a saída dos navios era da Europa, pô, o cara está pagando para você, você vai fazer o mapa para ele, você põe o lugar dele de saída no centro, fica mais fácil. Já que a Terra é redonda, não tem começo nem fim, nem para cima nem para baixo na Terra, está no espaço, né? Mas ele arbitrou, a Europa ficou no centro. E tem uma outra sacada interessante, que na visão do final da Idade Média, Renascimento ali, os caras iam no porto e ver o navio indo para qualquer hemisfério da Terra, atravessando o oceano. Aí quando você vai na praia, o que você vê? O mastro do navio, se for um navio sem mastro, um petroleiro, ele dá a impressão, dá uma sensação que está baixando. Então o que o cara colocou lá o mercado? Bota a Europa em cima e no centro. Cara, ele nem perdeu tempo de tipo... meio que de forma maquiavélica, eu sou gostosão, eu sou europeu, eu sou holandês aqui, ó, né, vamos botar a Europa em cima. Cara, não está nem aí, ele fez um mapa mundi, vendeu, ganhou dinheiro, ficou rico e ponto final. Mas a moral da história é agora que vem a explicação do exercício, a parte da alternativa falsa, assim, ou verdadeira. Quando chega o século XX, na década de 60... década de 70 é o auge do quê? Da Guerra Fria. E é mais ou menos assim que você tem que pensar na hora da prova. E aqui você tem uma discussão muito grande dos movimentos de esquerda versus o quê? Os movimentos de direita. Aí um cara que morava na Alemanha, que tinha forte influência do quê? Dos movimentos sócio-esquerda, ele vai se chamar de Arno Peters, ele falou assim, que absurdo, mapa eurocêntrico, Europa em cima, não sei o quê, coitado das pessoas no Brasil, na África, vão ficar traumatizadas por ficar embaixo. E tem uma outra coisa também que ele vai alegar, como ele é matemático, o Peters, ele também vai fazer isso, Olha só, os caras estão nos Estados Unidos e na Europa, além de estar em cima, eles são deformados. E conforme você vai indo para os polos, os países ficam maiores ainda, pelo menos no papel. Aí ele achou que as crianças pobres do mundo iam ficar traumatizadas. Acho que uma ou outra até ficou traumatizada, mas não era um problema seríssimo. Assim, eu cresci na década de 70 e 80, não ficava pensando, meu Deus do céu, estou no Brasil, hemisfério sul, a gente é menor que os Estados Unidos. Né? Não tinha outras coisas para me preocupar além disso. Mas, em vestibulares, gosto de perguntar isso. O que o Peters fez? Ele meio que achatou o cilindro. Deixou meio achatado e o planeta Terra ficou meio em formato de oval. Aí o que acontece? Na projeção cilíndrica do Peters, o que acontece? Pergunta de prova, a África e meio que a América Central, assim, América do Sul, aquilo que antigamente era chamado de terceiro mundo, né? Hoje não chama mais, hoje chama de emergente, país subdesenvolvido. Então eles são esticados artificialmente pelo Peters, puxa assim, estica, para daí dar uma sensação de relação mais próxima com a realidade. Ou seja, a África
cara, faz tempo que eu não vejo esse valor, mas é mais ou menos isso. A África é 3 vezes maior do que a Europa. De verdade, de verdade. Aí no Peters, ele puxa de propósito para que realmente fique o mapa 3 vezes a África maior que a Europa. Cara, mas na minha opinião isso é uma bobeira, assim, né? Principalmente que já acabou a Guerra Fria, né, e tudo mais. Poucos países do mundo têm governos de esquerda, mas isso para vestibular cai bastante. Então a do Peters é aquela que é deformada na linha do Equador para dar ênfase aos antigos países de terceiro mundo, beleza? Visto isso, agora o exercício flui, vai facinho, né? O enunciado, eu até aconselho você ler. Eu não vou ler para não perder tempo, mas é legal. Assim, ele fala que nos Estados Unidos, na cidade de Boston, lá, eles obrigaram as escolas a usar o quê? A projeção do Peters, para dar uma coisa meio, uma sensação de, olha só o que é verdade, as relações e tudo mais. Aí ele vai perguntar, de acordo com o texto acima, e aquilo que eu acabei de explicar, por isso que fica fácil, o mapa adotado pelas escolas de Boston, nos Estados Unidos, ele se encaixa em quais das especificações dos mapas desenhados e tudo mais. Vamos lá. Pelo menos para mim está em 2 páginas. Não sei como é que é para você ter o material aí. É a letra A, porque se você olhar a África e a América do Sul, eles estão meio feios assim, né? Porque ele foi esticado propositalmente. E o Canadá, Estados Unidos, eles estão menorzinhos, e a Groenlândia, geralmente eles citam muito a Groenlândia, assim, é aquela ilha do lado do Canadá, ele está meio achatado. Por quê? Porque ele quis fazer o Peters e as escolas de Boston uma relação meio próxima com a realidade, apesar do desenho ficar feio. Só que a projeção mais usada de todas, no final das contas, no mundo, ainda é a letra B. Então, a A é a verdadeira e a B é o que a gente usa. Se você quiser marcar do lado, a letra B é a do Mercator, que é a tradicional zona lá, que tipo bom, bonito, barato, funciona, tipo Fuscão, assim, resolve, aqueles Fiat Uno, resolve o problema, ponto final. A letra C e a D, eu posso até botar os nomes aqui, mas você não sabe que, sinceramente, não cai muito em prova. A letra C é de um cara chamado Robson. Escrevi errado aqui, Robson, que ele fez um misto de todas as projeções para ficar bonitinho, menos esquisito e tudo mais. E a letra D de dado também é a mesma linha de raciocínio, mistura várias projeções, era um cara chamado de Mo Aid. Mas é que eles usam muito na capa do Atlas, não sei se eles usam Atlas ainda, tem gente que ainda usa, eles usam muito essa projeção do Mo Aid na capa do Atlas. E a última, pelo menos para mim está na outra página, é a famosa azimutal. Esse nome cai bastante, assim, azimutal do polo, da ONU, esse aqui que é o símbolo da ONU, assim, basicamente. Beleza, fechou o exercício, também deu mais trabalho explicar enunciado, que é importante entender, do que fazer o exercício, porque daí foi bem rapidinho mesmo. Já estamos indo para os finalmente da aula, e eu gostei bastante do exercício 12, que é o que eu vou fazer agora. O exercício 12, ele, como é que se diz assim, ele fala de tudo um pouco, isso é uma característica do Enem, não fica assim, fale só de clima, fale só de vegetação, fale só do mapa. Não, o cara vai jogando um monte de coisa. Às vezes você não sabe nem direito se é geografia, se é história, se é filosofia, se é sociologia, meio que misturadão. Isso às vezes é legal, assim, um ou outro exercício assim é legal. Quando ficam muitos, daí é uma situação bem complicada. O exercício 12 coloca o Brasil no mundo, o Brasil na América do Sul, o Brasil só mais regional e tudo mais. Aí ele vai perguntando, o esquema de mapas que ele retrata a posição geográfica do Brasil, o que ele está representando? Que o Brasil, dadas as suas dimensões, que é um país grande, é o 5º maior do mundo, se não me falha a memória, o 5º ocupa simultaneamente 2 hemisférios. Putz, isso aqui é aquela tal história. Tem coisas no Enem que está correto, mas tem coisas mais corretas. Então, por que eu não marquei essa quando eu fiz? É por causa disso aqui, vou tentar fazer um mapa da América do Sul de forma meio simplista, mas vai. Aqui está a linha do Equador. Se ele pedir na prova, o Brasil tem regiões, ou uma região acima da linha do Equador, melhor dizendo, com alguns estados ou partes de estados acima da linha do Equador? Sim. Por exemplo, alguns estados, tem o estado do Amapá, que está acima da linha do Equador, estado de Roraima, parte do estado do Pará e parte do estado do Amazonas. Mas quando o cara coloca a palavra simultaneamente, dá a impressão assim, que é mais ou menos meio a meio. Metade do Brasil está acima da linha do Equador, metade está abaixo. Acho que é isso que ele queria dizer. Eu estou achando, eu estou imaginando. Então, o Brasil lá tem de 5% a 10% acima da linha do Equador. Beleza. Até as estações do ano lá são diferentes, no hemisfério norte.
Mas deixa essa da reserva. Você vai ver que é outra que está mais certa, mais completa. Assim, ó. Letra B. O Brasil é expressamente tropical? Ó, eu ficaria meio assim, putz, será que é? Mais ou menos, né? O Brasil, ele tem essa área aqui central, né? Ó, desde o estado de São Paulo até os estados do Nordeste, essa região aqui do Centro-Oeste. Então, o Brasil é predominantemente tropical. Mas expressamente, não. Ó. Por exemplo, ó, você chega no sul do Brasil, é o clima totalmente diferente do resto do Brasil, que é o nosso clima chamado aqui no sul ó, de subtropical. Mas vamos lá, tem outras coisas estranhas no exercício. Ó. Cadê aqui? Ó? Apresentando o seu território, Brasil, restrito às baixas latitudes. O que ele falou? Que o Brasil ele está somente, a palavra restrito, ó, nas latitudes baixas, que é a linha do Equador. Não. O Brasil, no sul, está abaixo do trópico que eu acabei de explicar, que é 23 graus, 27 minutos de graus. Aqui, ó, a partir daqui, melhor dizendo, para baixo, você já começa a entrar nas médias latitudes. Então, se esse exercício deixasse tudo meio genérico, olha, o Brasil tem áreas acima do Equador, tá certo. Ó, o Brasil é predominantemente tropical, pô, legal, bacana. Ó, o Brasil tem geralmente latitudes baixas, se fosse meio genérico tudo, estaria correto, né? E cadê aqui? Então fechou que a B está errada. Letra C. O Brasil, com a maior nação do continente, sim, é apresentando divisas com as demais nações. Quase, né? Quase. O Brasil ele tem fronteira com quase todo mundo na América do Sul. Só tem 2 países que o Brasil não tem fronteira, que é o Chile e é o país chamado de Equador. Então, ele deu a entender que todos os países da América do Sul estão fazendo fronteira com a gente. E a letra D de dado vai ser a correta. Olha só que bacana. Ó. O Brasil está no centro da América do Sul. Ele é tão grande que o Brasil está no centro da América do Sul. Mas, ao mesmo tempo, na sua parte, o quê? Oriental. Na América do Sul, nós estamos na parte oriental. O Chile, por exemplo, está na parte ocidental da América do Sul, que é onde tem o Pacífico. Apresentando divisa... do sul-americano com o extenso litoral atlântico. Sim, o nosso litoral é um dos maiores do mundo. Acho que a gente só perde para a Austrália, se não me falha a memória, e Estados Unidos também. Beleza, pessoal? Então a gente encerrou aqui alguns exercícios, deu umas teorias também para vocês. Obrigado a atenção de vocês e até um próximo encontro. Até mais, tchau, tchau.